Peraí. Esse momento é a capacidade que nós começamos a desenvolver de fazer um reflexo, né? Vamos entender isso melhor. De fazer esse reflexo. A gente já começou a falar desse processo. Ou seja, pensar é matéria mental, é produzir matéria mental, é usinar essa matéria, né? Então nós temos a função do pensamento, né? O pensamento ele é matéria, segundo André Luiz. Ele vai usinar aqui um material mental. Quando nós começamos a pensar, nós mobilizamos esse fluido, né? Que vai dar um corpo para esse pensamento, e tudo isso vai começar inclusive, a tecer a nossa aura, né? O que é a aura? É o pensamento habitual. É o tecido costurado pelo pensamento habitual. Então, o que a gente tem o hábito de pensar vai se materializar nesse círculo de energia que nos define. É a nossa assinatura energética, que não tem como fugir, né? É o nosso hábito mental, que a gente pensa e vai costurando essa assinatura energética. Quando nós passamos para essa ideia do pensamento contínuo, vindo lá do instinto, ressignificando a realidade animal, nós desenvolvemos essa capacidade de gerar esse fluxo contínuo, e isso vai começar a gerar a capacidade de fazer as formas de pensamento, que a gente vem conversando aí. Que são esses complexos, essas subpersonalidades autônomas, essas ilhas de consciência, que existem no inconsciente. É um ser que vive dentro de nós e que nós mesmos criamos pelo nosso hábito de pensar. E o que quer dizer isso? Isso é ruim? É bom? Não, depende. Isso, na realidade, é como a energia espiritual se configura. É uma configuração. É como arrumar uma gaveta. Como é que você arruma a sua gaveta? Como é que é a dinâmica? Eu boto as meias aqui, boto aqui as camisetas, então você arruma uma gaveta. A alma, ela organiza a partir desses pixels, né? Da mesma forma que os físicos falam isso, né? Que Deus organiza o mundo em pixels, igual na televisão, são pontos. Então você forma um conjunto de elementos atômicos, são tantos que formam uma imagem completa. Então a gente vai construindo esses pedaços de consciência, que são consciências fragmentares, e que elas vão caindo ali na direção do inconsciente. Então, quando essa capacidade do pensamento contínuo ocorre, a gente surge essa capacidade do pensamento de fazer reflexão, de fazer um reflexo. Então, por exemplo, eu vou fechar o olho, né? Eu vou imaginar, e qualquer imagem que eu pensar, ela na realidade é um reflexo da minha própria mente, porque aquilo ali sou eu. Eu estou pegando uma porção da minha energia, gerando uma desintegração daquela energia, ela está partindo, saindo de mim, ela se forma dentro de mim e eu olho para ela. Só que aquilo ali é meu filho, sou eu mesmo. É eu me olhando enquanto eu mesmo, dentro dessa realidade. Então, quando eu faço isso, eu sou capaz de reflexionar, de olhar os meus reflexos. Eu tenho essa capacidade de gerar imagens. É isso que eu venho falando aqui tem um tempo, que a gente entende como psificação, que é o processo com a psicologia mesmo humana, ela surge daí, porque o animal não consegue fazer isso. Ele não consegue ter essa capacidade de reflexionar. Nós temos essa capacidade de gerar as imagens e nos relacionarmos com essas imagens de maneira consciente ou inconsciente, de maneira saudável ou patológica. Isso vai depender da nossa estrutura psicológica dentro dessa realidade. Ou seja, essa realidade do pensamento contínuo, ela é fundamental para desenvolver essa capacidade de reflexão. Então, quando nós chegamos aqui depois de todo esse caminho nos instintos, deixa eu usar a caneta preta, o pessoal tinha pedido para usar a caneta preta. Quando nós saímos aqui do instinto, e nós vamos dar o pulo para o próximo andar, o que vai marcar essa reflexão, essa capacidade de gerar imagens, essa capacidade de reflexão. Isso aqui vai começar a correr em estruturas que vai começar a formar o arquétipo. Aí a gente começa a entender o que é o arquétipo. Ou seja, a base do arquétipo é o instinto.
O instinto faz parte do arquétipo. Qual é? A gente estudou. Quais as características do instinto? Compulsivo, ele é repetitivo, ele não erra, ele mostra o caminho, ele é um aprendizado que foi feito durante milênios, e depois que testou várias alternativas, escolheu uma que estava certo, ele engloba aquilo e não vai errar mais, porque sabe que aquela é a resposta. Então virou um aprendizado, e aquele instinto se consolidou e ficou. Essa é a base. Só que ela está presa no biológico. Quando esse instinto começa a encontrar o encontro das águas aqui da psicologia para fazer reflexão, aí surge uma oportunidade para ele. Uma oportunidade dele começar a avançar na direção do espiritual. E quando esse instinto olha para cima e fala, agora eu posso subir, aí ele começa a formar o arquétipo. O que a gente chama de arquétipo. Esse é um conceito que vem da psicologia analítica, mas que ele conversa muito com o espiritismo. A Joana fala muito desse conceito. E é um conceito central na psicologia analítica de Carl Gustav Jung, porque ele fala de aspectos da alma que são fundamentais para a compreensão da nossa história. Porque você vê, nós caminhamos milênios até começar a construir temas arquetípicos para nós, que serão a plataforma de sustentação e direcionamento e dinâmica e processo da psicologia consciente. Ela vai, mais uma vez, né, o instinto no animal, ele direcionava para que o animal não errasse e para que ele mantesse a realidade da vida. Na criatura humana não dá para ser só isso. Então, junto ao instinto que ainda fala na gente, que tem as questões instintivas, nós precisamos de uma outra força para começar a dar uma direção, para a gente começar a entender que se a gente trilhar determinados caminhos arquetípicos, a chance de nós estarmos no caminho espiritual que precisamos é melhor. Então, isso já começa a trazer uma reflexão importante. Deus nunca deixa a gente desamparado. Ele sempre traz estruturas importantes que estão nos guiando, mesmo que a gente não veja. Isso é muito importante. Então, o que quer dizer, né? O que na realidade quer dizer essa palavra arquétipo, né? Que tem na base dela essa estrutura instintiva. Seria a ideia começa aí. A psicologia analítica, ela começa a olhar a partir do instinto. O espiritismo começa a olhar antes do instinto, como é a obra de André Luiz. Ou seja, ela olha o processo que antecede o processo de formação desses arquétipos em nível de uma psicologia individual aqui da nossa psique. A palavra arquétipo, né, o arqué significa tipo, né? Desculpa, significa início. E esse tipos é a marca, é uma marca primordial. Então é uma marca que dá um início às coisas. É uma marca que vai sustentar como se tivesse passado ali a natureza e desenhado os fulcros de um rio, as linhas de um rio, e nós vamos ser a água que vamos atravessar, em termos espirituais, um caminho que já foi pré-traçado por aquela história arquetípica ali, por aquele tema arquetípico. Então esse arqué, que é o início, esse tipos, que é a marca, ele decorre dessa experiência do passado, né? Ele decorre dessa estrutura instintiva. Então ele vai se tornar um modelo que vai começar a ascender na direção do espiritual. Ele é originado, esse arquétipo, de todos esses processos de repetição que a gente fez, né? De toda essa caminhada que a gente começou a fazer. E ele é uma tendência, uma das características dele, é como eu estou trazendo nessa imagem desse caminho já pré-trilhado, ele é estruturante para a psique. Nós vamos entender isso, são qualidades dele. Ele vai estruturar o funcionamento da psique. Imaginemos nós que o nosso processo evolutivo, a partir do instinto, né, porque nós já caminhamos aqui, é uma régua de energia, onde aqui no topo dessa régua, desse processo, nós encontramos aqui o espiritual. Né? Esse espiritual profundo,
quando eu digo puro, não é esse puro piegas, vamos dizer, esse puro da trajetória de filtrar e purificar tudo isso. Aquele puro conquistado, aquele aspecto que está caminhando cada vez mais na direção da imagem de Jesus, né? E aqui nessa base, nessa outra base, nesse polo oposto, nós tivéssemos o instinto, que é onde começa o processo a acontecer. Você percebe que toda a caminhada que a gente fez até agora é uma energia tentando subir na direção do espiritual. Ela vai subindo na direção do espiritual, e essa subida, ela se dá helicoidal, assim, a gente vai passando pelos mesmos lugares, num eixo, pelos mesmos lugares, só que de maneira diferente, com simbolizações diferentes. No início, como é que era o início? Vamos pegar a imagem do início. Eu preciso atritar com toda a natureza, através desse processo de imantação, a natureza vai me imantar e vai ativar as energias. Isso vai caminhando, eu vou passando, vai formando toda aquela história que a gente formou. Aí, de repente, esse tema do assimilado, atritar pelo mágico, volta no homem primitivo. Aí ele aparece como canibal e tendo que comer em processos mágicos para poder engolir. Ou seja, eu estou no mesmo lugar de uma maneira diferente. Faz sentido isso para vocês? Ou seja, é um processo circular para cima. Eu estou passando pelo mesmo lugar. Então, o que era inicialmente o que estava me deintegrando enquanto imagem primordial, agora está virando um processo religioso, mágico de conquista de objetos a partir de um lugar psicológico. Faz sentido ou não? Então, como é que era essa mágica? Fica no inconsciente. De onde saiu esse mecanismo de defesa? Que se eu encostar nesse púlpito, eu vou engolir a palestra e ela vai cair como mágica para dentro de mim. Daqueles processos lá. Então, surge esse pensamento mágico de uma psicologia mais original que está começando a se conquistar, está começando a se desenvolver. Ou seja, é o mesmo lugar do atrito com a vida, mas agora passando pelo mesmo lugar com outro sentido. Isso vai se dando assim. E só vai mudando a imagem. A imagem primordial qual é? É atritar com as coisas, tocar nas coisas, assimilar essas coisas para poder pegar esses poderes. É essa a ideia, né? Que nem é poder, mas essa energia, é ser imantado por isso. Aí percorre todo o caminho, chega no animal, tem tudo aquilo. Aí quando chega no indígena, ele vai lá. Vamos começar a fazer os processos de magia, o nosso misticismo, né? Vamos fazer os nossos rituais mágicos para a gente poder receber as energias das entidades que estão na nossa intuição. Então começa um outro tipo de atrito, mas é o mesmo tema. O tema é o mesmo, né? Então eu vou encostar na vida a partir desses processos mágicos, da mesma forma que a mônada inicial fazia, só que agora com um conceito mais espiritual e até meio mágico, que não era muito consciente. Por isso que a gente fala que a experiência psicológica aqui é inconsciente. Porque é esse conteúdo voltando sem o raciocínio do ego. Mas da onde veio isso? Ele não raciocinava e virava magia, virava uma coisa mágica, né? Vamos lá, se eu te der passar aí uma tocha atrás de você, agora você vai ficar com os poderes do fogo. Então fica mais ou menos essa ideia mágica mesmo. Se o índiozinho passar uma noite sozinho dentro da floresta, sentado num formigueiro e as formigas picar ele vai voltar guerreiro. Aí começam os rituais de iniciação. Lembra do ciclo? Lembra do ritmo? Começa a reaparecer aqui. Aquele processo começa a reaparecer. Mas ele começa a reaparecer de uma forma religiosa, né? De uma forma diferenciada. Isso é só para a gente começar a entender. O que é esse movimento? A energia subindo. A energia está subindo na direção do espiritual. Só que aqui na base, o ideal era esse aqui. Né? Até o Jung traz essa imagem, ele traz esse exemplo, que é essa energia tentando ir na direção de um espiritual pleno. Então ela sai do instinto assim vermelha. Ela começa a subir nessa régua aqui vermelha. Aqui a gente está falando só de instinto. Está começando a falar de instinto. Aí começa, não dá para fazer aqui, mas começa a misturar um pouquinho de vermelho com um pouquinho de azul. Aí começa a surgir o arquétipo. Porque tá vindo, tem tinta espiritual, porque aqui para cima é o azul puro, que é o que? O espiritual purinho. E aqui fica meio lilás no meio da régua, que é o encontro do vermelho com o azul.
Isso vai ficar meio lilás. O que quer dizer isso aqui? Que é a zona de passagem, de transição, né? E o que é o arquétipo? O arquétipo é isso tudo. Ele é todo esse processo aqui. Vamos entender. É por etapa. E tudo começa aqui na base do instinto. Então eu tenho uma fase bastante instintiva que começa a psificação. Aí ele vai psificando. À medida que ele vai subindo, esse instinto vai ficando lilás, que começa o processo de reflexão. Então ele está meio cá, meio lá, que é onde a gente está se configurando. Até que ele vai ficar pleno e vai gerar uma psificação completa, num sentido mais espiritual da experiência, onde aqui a gente fala de uma consciência. Aqui está inconsciente e aqui também está bastante inconsciente, transitando por uma consciência. Transitando por uma consciência. Então, dentro dessa realidade, a gente começa a entender a estrutura arquetípica do processo, mas sempre nesse movimento circular, ou seja, são temas que começaram da base e estão voltando com outra cara. É vinho velho em garrafa nova. Faz sentido? Balancei a cabeça para não dormir. Dorme não. Barriga cheia. Então, quando esse modelo começa a surgir, ele vem com as características de onde ele nasceu. E qual é a característica de onde ele nasceu, do inconsciente? Como é que estava o inconsciente? É autônomo. Ele funciona sem autorização da consciência. Então, a gente tem aqui, nessa altura do campeonato, o ego já nasceu. Eu tenho um ego que já nasceu. Esse ego, ele é nutrido, né? Ele subjaz aqui uma estrutura muito maior, que é o inconsciente. Ele encontra energia aqui e o arquétipo ele vai ramificar para essa estrutura aqui, ó. Ele vem do inconsciente e se apresenta para o ego aqui, fazendo essa ponte estruturante, na qual esse ego ele vai passar por essas trilhas desenhadas da psique. Ele vai escorregar por esses temas aqui, ó, que já estão traçados como um processo de desenvolvimento. Então é como um caminho, quando sai do instinto, desenha os caminhos. E o ego vai começar a transitar por esses caminhos para fazer o arquétipo primordial de todos os arquétipos, que é se tornar Jesus. Ele vai percorrer uma estrada arquetípica para poder alcançar esse arquétipo. Na realidade, Jesus já dorme, já se agita na gente. Jesus está gritando dentro da gente para que esse processo aconteça o quanto antes. Então ele se movimenta, é ele que gera a vida. Mas vamos lá, vamos pegando essas características aqui para a gente ir desenhando esse arquétipo. Ou seja, é uma base instintiva que está caminhando para o espiritual e é um tema, um padrão pré-ordenado da consciência que estrutura a consciência para empurrar ela na direção do espiritual. Devagarzinho, vamos assimilando que é muita coisa. Qual é a característica dele? Como ele nasce dos processos de reflexão, de automatismo e tudo, ele é autônomo. O que quer dizer autônomo? Ele funciona sem a consciência autorizar. Então, qual é a ideia do ego em relação ao arquétipo? É como se a relação do ego em relação a esse arque que está aqui estruturando tudo, ele tem uma força muito maior sobre essa realidade egóica. Uma força muito maior e que o ego precisa se submeter para não fazer patologia arquetípica, porque o arquétipo ele é dividido em duas imagens. Ele tem uma imagem, vamos dizer assim, boa e uma imagem ruim ou aterrorizante, né? Aqui dentro dessa realidade, ele é uma moeda que tem dois lados, uma outra característica, ó, vai juntando. A autonomia, ele funciona sem o ego querer ou não, ele vai pegar o ego ali para organizar esse ego. Tem dois lados, um lado bom e um lado desadaptado, um lado meio terrível, né? O arquétipo ele tem essas energias. Então já temos essas duas características. Ele é estruturante porque o que em termos de estrutura, ele vai dar as trilhas por onde esse ego tem que caminhar. Ele vai dar essas trilhas, é um caminho que o ego vai ter que seguir e não tem como fugir, ele vai estar submerso nessa realidade, ele vai empurrar esse ego por umas trilhas que ele mesmo estabelece. E essa é uma estrutura que ela a gente pode considerar ela imutável,
né? Ela tem uma estrutura imutável, mas que ela vai ser superada para outras estruturas imutáveis, que são os arquétipos divinos, que a Joana chama, que eles que sustentam a personalidade de Jesus. Como ele está muito ligado a instinto e o processo subconsciente gera novos instintos, com novos instintos eu tenho novos arquétipos, né, que a gente não acessou. Então a Joana fala que a base estruturante dos arquétipos da psicologia de Jesus são todos de base divina, que é diferente da nossa, que é de base de um instinto mais de natureza biológica. Qual é o primeiro arquétipo que aparece para a gente? Né? Qual é a primeira imagem, a primeira estrutura? A gente está falando de estrutura. É a própria alma. A própria alma, que a gente chama de self. O self é o arquétipo primordial, que é o quê? Que é a imagem de Deus. A imagem de Deus. Então aquela mônada é a primeira imagem arquetípica que a gente tem, é a primeira imagem. Né? Ela é a primeira imagem, e veja como ela é estruturante, porque é ela que dá a estrutura de tudo que vai vir. Percebe como o arquétipo é estruturante? Ou seja, eu tenho um prédio que está vazio e eu vou ter que colocar os móveis. O self, ou a alma, é esse prédio, e os móveis é o que vai vir dentro dessa loja. Toda aquela vida ali, para formar esse condomínio de vida aqui, onde mais tarde vai ter um monte de gente morando aqui, no caso, as nossas personalidades, nesse condomínio de vida. Quem estrutura tudo isso é o arquétipo primordial, essa estrutura. Ou seja, é esse tipo, essa marca de início, que é o quê? A imagem Dei, né? A imagem de Deus. Então, o arquétipo nasce primeiramente nessa realidade como esse duplo de Deus, como esse Deus em nós, essa energia que vem e organiza, e que nós não temos como fugir dela. Ela está presente em todos os processos da vida, e a gente vai entender isso aí. Então, esse conceito, essa é a estrutura primordial. Elas não são ideias herdadas dos instintos, diretamente herdado, porque isso dá um contexto muito de rigidez. Na realidade, elas são possibilidades de representação. Possibilidades de representação. Como é que eu entendo isso? Como é que é essa possibilidade? Vamos pegar aqui um tema arquetípico, só para a gente entender. Por exemplo, a imagem... Vocês já viram quantas imagens de Deus tem na cultura? Nas religiões? Porque Deus é um tema arquetípico. Qual é a base da imagem? O divino. A ideia do divino. Está na base da imagem, que é o tema desse arquétipo. Olha as possibilidades que esse arquétipo do divino, ele vai gerando de imagens de Deus. Pensa aí, quantas imagens Deus ou deuses já teve? Muitas, não? Ou seja, a energia primordial que usina o tema é o arquétipo. Ela é a usina, ela é uma possibilidade, é uma forma como uma taça a ser preenchida por essas ideias que vão surgindo em imagens diferentes, mas o tema é o mesmo. Então a gente fala em tema arquetípico, que a gente pode inclusive viver na nossa vida. Um tema arquetípico. Então essa usina de energia, ela vai abrir um impulso divino e o ego vai começar a dar um monte de imagem para organizar isso. Mas o tema é o mesmo. Isso é um arquétipo. Essa é a ideia do arquétipo. Essa força temática que nos empurra na direção da experiência, que nós não temos que escapar, porque ela dobra o ego, ela é capaz de vencer o ego com a força que ela tem, de adoecer o ego, de alucinar o ego nesse sentido. E ele não se apresenta diretamente. A gente não consegue acessar essa usina que está saindo do instinto. A gente só consegue acessar ela indiretamente, a existência dela, pela imagem. As imagens que essa usina gera, o que ela apresenta. Então, nós não conseguimos olhar diretamente para o arquétipo. A gente só consegue ver os efeitos do arquétipo na vida da gente. Estão conseguindo acompanhar? Faz sentido?
Então, quando o arquétipo divino, essa energia, começa a funcionar, a psique começa a criar uma necessidade, o ego está no meio desse emaranhado aqui, de produzir experiências na direção de Deus. Por isso que o arquétipo é importante, nesse tema aqui, porque vão vir outros aspectos. Ela começa a gerar um monte de temas, aí começa a surgir, não, eu acho que ali dentro da floresta tem um Deus lá que cuida da plantação, que regula o clima. No sol eu acho que tem um Deus. Aí começa a projetar a partir de uma experiência inconsciente do divino, da ideia do divino. Então aquela usina fazendo força na direção do ego, o ego sente um impulso, né, dessa experiência quase religiosa, dessa experiência espiritual, e começa a ver coisas divinas por onde ele olha, porque é o tema da energia arquetípica que está impulsionando a realidade egóica e está forçando essa realidade. E o que é isso? Deus em nós. Só que agora numa psicologia bem mais refinada, num processo bem mais complexo. Aí o que acontece? Como essa energia ela é divina, e é uma das características do arquétipo, né? Essa autonomia, né? Essa autonomia, eu vou colocar essa energia divina, né, que a gente acredita que seja, ela tem um nome que chama luminoso, mas a gente só vai ver isso amanhã. Vou colocar essa energia divina aqui, né, que é do inconsciente, né? O inconsciente, ela é estruturante, como o arquétipo primordial. Como ela tem um caráter de divino, o ego não dá conta dela de imediato. O ego não dá conta. É como se, imagina assim, que chegasse agora para você, falasse assim, hoje você vai ver Deus. Eu vou te apresentar Deus, a energia que criou o universo. Pelo menos cego você ia ficar, né? Porque deve ser tanta força que é uma coisa extraordinária, criou o universo. Você vê aquilo, olhar aquilo. Os olhos não têm capacidade de olhar para aquilo. O arquétipo é assim, ele tem essa característica. Essa característica dessa força superior que o ego não dá conta de olhar. Toda vez que o ego... É a experiência de Paulo. Aquilo é uma experiência arquetípica. Paulo, por que persegues, né, quando a voz aparece para ele? Quando ele vê, cega. Aí ele faz uma iniciação. É o rito dele de passagem. Não, agora eu vou deixar de perseguir e vou começar a pregar. Olha o processo de transformação. Está lá. Isso é arquetípico. Nós passamos por esses processos na vida. Então, como a energia é tão forte, ela é tão forte porque ela vem de Deus, é uma energia de Deus em nós, o ego tem que ter uma alternativa para dar conta dela. O ego não pode dar conta dessa energia e olhar direto na cara dela. Olhar para ela, porque senão ele enlouquece. A personalidade não dá conta dessa energia de imediato. Aí o que o ego faz? O que essa estrutura faz? Vamos achar uma alternativa para começar, inclusive, os mecanismos de defesa e vamos projetar, que é uma maneira de ver indireta, na natureza dessa energia. Quando o arquétipo se apresenta para o ego, ele desloca essa energia para fora e olha para si mesmo, porque o arquétipo é ele, e transforma a natureza num espelho, para poder não enlouquecer. Sabe o que é projeção? Já ouviram falar de projeção? A projeção é quando eu tenho um conteúdo inconsciente, né, que não é assimilado pela consciência, eu vejo ele no mundo, em qualquer coisa. Pode ser uma pessoa, numa cadeira, né? Mostrar o que você está vendo aqui nessa garrafa, o que você vê? A pessoa está com depressão, não, o mundo está acabando, a água vai acabar o mundo, né? Essa garrafa aí veio da violência, da escravidão, aí começa. O que é isso? É uma projeção. Quando eu mostro a garrafa, é só uma garrafa, e a pessoa começa a colocar o mundo dela para fora. Isso é uma projeção. O que você acha dessa rosa aqui? O que você vê? Não, cheio de espinho, isso fere. Aí você mostra para uma pessoa otimista, nossa, que rosa linda, que perfume. É uma projeção. Então nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como um espelho da nossa alma. Por quê? Porque o ego ele tem uma capacidade de desviar os conflitos e fazer um reflexo deles nas coisas
para poder dissociar. Seu projeto não é meu, então eu não tenho que cuidar. Eu não preciso fazer reforma íntima, moral, ou integrar um processo que não é meu, eu não reconheço como meu. Então o mal é você, o demônio é você, não sou eu. Né? O demônio que eu vejo no mundo, então eu estou livre dele. Enquanto isso eu não assimilo meu próprio demônio. Na relação com o arquétipo, o ego fez isso. Era uma força tão grande, tão divina, que ele começou a fazer uma projeção nos elementos da natureza. Ele começou a olhar, tem uma força divina aqui dentro de mim, é o sol, para ele não enlouquecer, porque se isso aqui toma, já era para o ego, isso é a morte do ego, ele vai desintegrar. Porque ter uma experiência direta com o arquétipo é desintegrar esse ego. É uma experiência de desintegração, de esquizofrenia. E a gente fica louco mesmo quando tem uma experiência arquetípica. Ou a gente fica também muito com a sensação de inspiração, uma coisa divina positiva, transformadora, dependendo do nível da experiência. Então, para eu dar conta desse Deus que está querendo me empurrar na direção do espiritual, eu vou ter que fazer um desvio da energia para olhar para mim mesmo como um reflexo da natureza, igual esse projetor. Né? A fonte original está aqui, o computador. Eu não reconheço esse computador como meu. Da onde saiu isso? De quem é isso? Só que está saindo aqui, ó, do inconsciente. Está projetado aqui, eu não reconheço. Quando projeta, eu não assumo que o computador é meu. É exatamente isso, é uma projeção. Quando eu olho para cá, desliga ali. Não, esse computador é meu. Quem trouxe ele para cá, né? Quem foi que botou esse slide? Aí acaba a projeção. Ou seja, o que é que eu estou projetando na natureza? A minha divindade. O que está dentro de mim. Então começa a experiência arquetípica. E tudo isso é impulsionado por essa lógica do arquétipo. Ele tem vários temas. São infinitos os arquétipos. Ele tem vários temas. Faz sentido isso para vocês? Estão conseguindo acompanhar aí? Dentro dessa lógica, os arquétipos, eles começam a se tornar fulcros atratores. Ou seja, o ego não resiste à experiência arquetípica. Ela é hipnótica. Ela atrai o ego. Ele vai para lá porque ele tem características divinas. Então ele começa a desenhar a experiência. Porque ele começa a impulsionar essa realidade egóica, mesmo que o ego não queira. E o ego começa a tentar achar estratégias para sobreviver a essa energia. Ao mesmo tempo que essa energia indica o caminho. Ela é tão intensa que eu preciso sobreviver a ela, ao mesmo tempo que eu trilho o caminho que ela está me indicando, dentro dessa proposta aí. Essa realidade, a consciência vai sendo atraída, né, nessa direção, e a consciência, o que ela vai fazer? Ela pega uma energia, ela vai pegar esse tema arquetípico, e ela vai tentar dar um sentido a isso, através dos processos psicológicos. Vai tentar dar um sentido. Um sentido para essa experiência. O que é isso? Que força é essa, né? Que vem do inconsciente, é um impulso inconsciente muito forte. Então ela vai tentar organizar isso, vai tentar dar um sentido para essa realidade. Então começa, ao mesmo tempo que essa energia, pensa comigo assim, é uma energia divina. Eu quero olhar para ela, mas eu não posso olhar porque ela me cega. Eu não posso olhar direto para ela. Ela tem que projetar, ela me atrai. E como ela me atrai, e ela pode me cegar, ela pode me desintegrar, ela pode acabar com o meu nível de consciência de ego, de eu, mas eu queria olhar, então eu vou fazer igual o herói que vai na Medusa, eu vou arrumar um escudo para olhar para ela indiretamente. Eu vou botar um retrovisor para olhar para esse arquétipo, que é a projeção. Então eu pego um espelho e fico olhando de costa para poder olhar para isso, que é a projeção. Quando eu olho para isso, isso me atrai, me puxa para lá, eu quero olhar para aquilo, mas não posso olhar porque eu tenho um risco de perder a sanidade se eu olhar para isso, e então eu tenho medo disso e isso começa a me dar um temor, me dá um medo. Como está projetado, esse medo sai no Deus.
que a imagem vem carregada. Então, o medo, ele tem um papel primordial na formação dos processos religiosos, que é uma característica da relação do ego com os arquétipos. Porque quando essa força começa a brotar, eu começo a olhar que força é essa. Essa força neva e ao mesmo tempo traz o sol, e ela me garante que eu tenha a minha colheita. Ela me garante que eu possa colher o meu arroz, o meu trigo e sustentar a minha família. E eu tô com medo disso, porque se esse negócio ficar com raiva de mim, isso pode acabar e eu nunca mais comer, porque pode ser que a neve venha e não volte mais. Ou seja, eu não tenho controle de nada disso, eu tô desesperado, eu tô com medo. Então, que Deus é esse? Aí eu começo a honrar aquilo, aí começa a surgir. Então, aquilo que depois no monoteísmo, na imagem do evangelho, vai trazer um rai. Um honrar, ele é fundamental, que ele aparece nos pais. Mas ele aparece, essa honra, que aparece primeiramente como um temor a essa energia, é uma energia que eu tenho medo dela, porque ela pode fazer o que ela quiser com esse ego frágil. Se ela quiser comer esse ego frágil e levar de novo ele para o inconsciente, ela faz. Então esse medo do ego gera esse receio, esse temor e começa a gerar religião. Porque a religião é uma forma de controlar o incontrolável. Então calma aí, já que você pode acabar com minha colheita, pode acabar com as coisas, como é que eu posso fazer isso? Aí eu começo a criar processos mágicos de controle, de tentar controlar, de colocar no tempo, porque uma das características do arquétipo também é essa atemporalidade. Essa sensação de imortalidade, que é uma característica do arquétipo total, né? Ou seja, é imortal. Como é que são os deuses da mitologia? São imortais. Eles são imortais. Eles não têm dois lados. Eles são bons, eles criam um mundo. Façam as preces para mim que eu deixo a vida de vocês em paz, mas cuidado comigo. Esse é o arquétipo. Se não, eu te pego. Quem é que está falando ali naquele Deus? É o arquétipo. Essa é a característica do arquétipo. Como que eu lido com esse Deus? O que é que ele quer de mim? Ele quer, aí o Deus fala, faz prece para mim, me reconhece, faz altares. Aí eu começo a controlar, através de processos mágicos, o que eu não como é um processo de compensação. Então quando eu faço o ritual, eu começo a produzir religião baseado no medo. Olha só o medo, eu estou com medo, ele vai me matar, vai acabar com a minha plantação. Como é que eu apazigo essa força dentro de mim? Que ela está incontrolável. Ela é imortal, ela é atemporal, ela é do era uma vez. O que é que era uma vez? Não é tudo começou em 1990, isso é temporal. Agora quando eu falo assim, era uma vez, esse é o tempo do quê? Do inconsciente. Então essa atemporalidade dá essa característica de imortalidade do arquétipo, é uma coisa que não tem começo e nem fim. Percebe como vai aproximando cada vez mais de uma energia divina, de Deus? Faz sentido isso para vocês? Que é uma coisa que não tem começo, nem fim, é imortal, é uma coisa que vai caminhando na direção de funções muito mais profundas. Como isso está fora do tempo, isso está muito num conceito ameaçador para a existência do ego, ele precisa compensar aterrando esse ego, colocando esse ego para esse ego não surtar, para esse ego não ir embora de alguma forma, porque ele está aterrorizado. Então tudo começa com esse medo dessa imagem projetada, na realidade que é um conteúdo nosso mesmo, a partir dessa imagem, ele começa a estabelecer essas relações mágicas para tentar controlar essas forças e colocar essa energia na Terra, no sentido de, eu quero sair desse era uma vez, como é que eu posso controlar isso? Vamos fazer um ritual cíclico todo ano para homenagear essa energia, para ela não pegar a gente? Então, por que ele aprendeu? Olha só como é que volta o mesmo tema. Como que eu era o meu primordial? Um caos de energia. Era um caos que eu tive que ir aprendendo com a natureza, estava tudo bagunçado, uma coisa que me encantava, que eu queria ir na direção. Não tinha tempo, porque eu não tinha noção de tempo, eu não sabia o que era sol, o que era lua, não sabia nada. O arquétipo já está lá. Ele já estava lá naquela funcionando. Estava tudo caótico, eu não conseguia controlar nada. Aí, de repente, eu aprendi que se eu tiver um ritmo e um ciclo, eu começo a controlar.
Aí isso começa a voltar de novo no ritual. E se a gente começar a fazer, inconscientemente o negócio volta. E se a gente criasse um ritmo? E a gente criasse um ciclo? Porque essa deusa parece ter um ciclo. Ela traz uma neve toda vez, quando passa tantos sóis e tantas luas. Tem um ciclo, aí começa a ideia a voltar. Faz sentido isso para vocês ou não? Ou seja, o movimento é assim, só que agora com outro sentido. E quem está funcionando ali por trás é esse arquétipo. Então ele ganha espaço na direção da consciência por meio de imagens, que são essas imagens que aparecem nesse politeísmo divino da mitologia. Então, para organizar esse processo de uma força que era muito superior a essa consciência egóica pequenininha, vamos criar esses rituais, porque a gente cria um tempo, né? A gente sai do imortal, a gente sai do descontrolado e começa a controlar. Tá bom assim para você, Deus, se eu matar esse animal e oferecer o sangue dele para você, você me deixa aqui minha colheita certa e tal, e começam os rituais, essa troca, essa barganha, esse movimento de contato com essas energias a partir do medo. O medo e a alimentação têm um papel primordial no surgimento das religiões. Porque eles vão estruturar todas as forças arquetípicas a partir dessa realidade. E quando eu crio, por exemplo, o ritual religioso, é uma forma de eu sair desse tempo atemporal, sem início e nem fim, e eu começar a fincar essa realidade atemporal numa realidade temporal, cíclica, que eu organizo, que me diminui o medo, que me dá uma garantia, talvez até, de que eu não vá ser vítima de uma praga de uma energia como essa. Então isso começa a ganhar força. Então o arquétipo ele começa nesse potencial. Por que falar do arquétipo é importante? Porque ele está diretamente ligado à experiência de Deus. São todas experiências de natureza com caráter muito divino dentro dessa realidade. Então o arquétipo, na realidade, ele se apresenta para nós por uma metáfora indireta do que ele é. Ele é um tema. Ele aparece para nós nessa imagem modeladora que é projetada no mundo, que é projetada na vida. Então, na realidade, quando a gente olha para a imagem, a gente está olhando para uma metáfora da fonte arquetípica. Porque a imagem pode ser qualquer coisa. Mas o que é mais importante da imagem é o tema da imagem, o núcleo da imagem. Imagina só assim, para a gente começar a mergulhar. Imagina uma jovem agora no tempo moderno, que ela é filha, né, de um casal, e que essa filha, e que ela começa a perceber que o pai está traindo a mãe. E que ela está ali vendo todo aquele jogo, é um pai que tem muito dinheiro, é um pai poderoso, né, que ele esconde isso, ele está sempre envolto de muitas mulheres, embora ele tenha essa mulher dele em casa. E a filha tem uma admiração por esse pai e começa a se dar conta disso, né? Ainda criança, ela ainda está ali, está olhando para tudo aquilo e tal. E ela começa a ver a realidade daquele pai. O pai fala: minha filha, eu vou sair aqui, não conta nada ainda para sua mãe, não fala nada, daqui a pouco eu vou voltar. De início muito infantil, mas daqui a pouco ela começa a perceber que tinha algo mais naqueles pedidos do pai, e de repente ela começa a ver as brigas. E a mãe dela, como é que é a mãe dela? A mãe dela é muito perseguidora, porque o pai é muito mulherengo, então vai atrás desse pai e cobra ele: você está me traindo, está acontecendo alguma coisa, o que é? Você sumiu e tal, e fica muito na cola. Então um homem muito solto com uma mulher muito controladora. Está ali buscando toda aquela energia, no contexto da família. E a filha está crescendo olhando para tudo aquilo, né? Que amor é esse povo está brigando, eu estou no meio dessas mentiras aqui, dessas separações todas, não estou entendendo nada disso, ninguém olha para mim, né? Eu não estou, a minha mãe está na dor dela, essa dor de perseguir o meu pai, que está sendo traída, ela está focada nesse pai que é muito poderoso, ele é muito bem sucedido, ele é desenvolvido em termos materiais, tem um monte de mulher, eu mesmo não tenho espaço entre essas mulheres que estão... Eles não me amam, né? Aí a criança começa a entender, não me ama, né? Quer falar e não consegue, porque não tem palavras para aquilo. E ela percebe todo aquele jogo ali e vai crescendo em torno dessa realidade.
À medida que ela vai se desenvolvendo e ela vê aquele problema nos pais, aquelas traições, das mentiras, do jogo de poder e de tudo, e ela foi esquecida, ela não foi vista, ela fez uma aliança com o pai, porque ela tinha que mentir pelo pai, ela tinha que dizer que esse pai saiu, que daqui a pouco ela voltava enquanto ele estava com outras mulheres. Ela também foi esquecida, ela não recebeu amor, e como ela não recebeu, ela não vai saber amar, ela não vai poder criar um núcleo paterno que fala, eu te amo, eu estou aqui com você, eu olho para você. Inclusive a mensagem de feminino que passa para ela é uma mensagem de um feminino desqualificado, né, que pode ser trocado a toda hora. Ela se identifica com essa dor da mãe e ela vai para a vida a partir dessa lógica. Então quando ela vai se relacionar, ela sai de uma briga de casal, essa jovem. Ela vai sair de uma briga de casal. Quando ela sai e ela vai se relacionar para arrumar o primeiro namorado, ela não consegue dizer que ama, ela não sabe dizer que ama, ela fica sem personalidade. Então ela fala, eu acho que para ele me amar eu tenho que ser esse modelo da internet, eu tenho que ser ter um corpo, ou tem que ser muito inteligente. Então ela começa a copiar coisas para formar uma personalidade que ela não formou. Que o pai e a mãe não foi esse reflexo para ela, não mostrou aquilo para ela, então ela começa a trazer as coisas do social, começa a trazer a realidade da vida dela como uma cópia de pensamentos da sociedade, para ela poder ser amada por um homem que ela mesma não consegue dizer que ama e não consegue dizer as necessidades dela, porque ela não foi ouvida, as necessidades afetivas dela não foram ouvidas. Então, quando ela encontra com essa figura masculina, ela também não vai saber dizer. Então, o que ela vai encontrar? Ela vai encontrar ali a imagem de pai, né? Ela vai encontrar homens que, de alguma forma, têm porções de poder na vida, sejam poderes sexuais, poderes financeiros, poderes de toda a ordem, vão se relacionar com ela num nível muito superficial, porque ela mesma não sabe as próprias necessidades, e esses homens também não vão ouvir as necessidades dela a partir dessa lógica, reproduzindo essa figura paterna, muito autocentrada, muito narcisista, muito focada em poder. Dentro dessa lógica, ela perde a identidade. Ela vai perdendo a identidade, e como ela não sabe amar, ela também não é amada, e ela cai num lugar de rejeição. Então ela vai cair num lugar no qual ela não consegue mais se relacionar. E a partir disso ela cai em sofrimento, que mundo ruim, que coisa terrível, e cai em depressão. E faz uma depressão, e ela descobre que ela não tem identidade. E que ela não é nada mais do que só um fio de voz na vida, e que só repete o que a sociedade está querendo que ela faça, para ela poder ser amada, e no final de tudo, isso não vai acontecer. Isso é a história da modernidade. Vocês conhecem alguém assim? Já ouviram alguém assim? Isso é um tema arquetípico. É um tema arquetípico. Isso é um tema que, quando a gente olha para a pessoa, que essa pessoa ela está no meio desses pais, se ela não cuidar, a vida dela vai caminhar por aí, porque o arquétipo indica o que vai acontecer. É como se o arquétipo fosse o prognóstico do que vai acontecer. Vamos agora para a mitologia para ver como esse tema já estava lá no arquétipo, lá, só para você ver como é interessante. Tinha dois deuses, né? Uma deusa e um deus. Tinha Zeus e Hera. Eles estavam lá, se relacionavam. E Zeus era muito mulherengo. Ele é o deus, esse deus desse fala, o deus do poder, que atrai todas essas questões. E tinha uma ninfa lá chamada Eco. E toda vez que ele ia pular a cerca, ele combinava com essa deusa para que ele pudesse ficar lá, e quando a deusa chegasse lá, ele falava assim, Eco, quando a deusa chegar aí, você dá uma enrolada nela aí, que aí eu escapo ali pelo outro lado, ela não me pega aqui. Olha a característica, né? A gente está na imagem do pai e da mãe, é uma imagem arquetípica, isso é o mito. Ela, tá bom, vou fazer, já faz uma aliança com esse pai, que é símbolo de poder, símbolo desse feminino, dessa imagem feminina, esse fálico, às vezes o masculino até tóxico, que é o lado negativo, a sombra do arquétipo, essa sombra do arquétipo. A deusa chega e fala assim, cadê meu marido? Né? Cadê o deus aí, dos deuses? Ela, não, tá aqui, você viu o esmalte que saiu, aí começar a querer enrolar ela, enganar ela lá. Ah, você viu, para dar tempo do Deus escapar lá do outro lado. Só que ela percebe isso, ela vê isso. Aí ela fala, você tá querendo me enganar, encobertando meu marido, né? Aí o que eu vou fazer? A partir de hoje ela lançou a maldição nela, né? A força da palavra. Aí chega para ela e fala assim, a maldição é essa força que a palavra tem.
Fala, a partir de hoje, você nunca mais vai iniciar uma conversa. Você não vai conseguir chegar perto de uma pessoa e iniciar uma conversa. E além disso, você só vai dizer as últimas palavras que a pessoa disser. Aí a deusa joga essa magia nela lá, demoníaca, que é o lado ruim do arquétipo, né? Essa imagem. Ou seja, aí o arquétipo já começa a falar uma lição pra gente, porque é arquetípico. Você vai ver quando você casar, você nunca vai ter felicidade. Olha a praga aí, começa. O filho cresce ouvindo isso. E o que vai acontecer? Ele não vai ter felicidade, vai ficar introjetado. Você vai ver que casamento não presta, aquela pessoa que fica reclamando de determinadas coisas na frente do filho, aquilo vira uma maldição. Essa é a sabedoria arquetípica. É a força da voz, é a força da palavra. A gente hipnotiza por palavra. A gente pode fazer um transe de consciência. Então, a palavra é uma energia. Ou seja, ó a sabedoria do arquétipo mostrando essa maldição. Até no livro do André Luiz tem isso, né? O jovem chega bêbado em casa, ele já bebia há muito tempo, e ele encontra o pai em casa que já estava pedindo para ele parar de beber, tinha muito tempo. Aí eles começam a brigar na porta, se exaltam e o filho vai e vai ao ato e machuca o pai, acho que dá um soco nele ou dá um tapa nele. Aí o pai fica extremamente triste com aquilo e fala para ele, você vai ver, seu braço vai ficar duro, você nunca mais vai ter paz. Aí ele sai dali e morre atropelado. Ele sai correndo dali, se sentindo culpado, o carro pega ele e morre. Aí André Luiz vai no umbral e encontra ele lá, com o braço duro. Olha a força da palavra, olha a maldição, igual no mito. Tá lá, aí o braço dele igual um galho. André Luiz, vamos dar um passe nele para o braço voltar. Aí o mentor que estava com o André Luiz fala, pode dar, vai voltar. Mas como ele está num processo auto-obsessivo de culpa, o braço vai voltar a ficar duro de novo. Você tira no passe e o complexo faz voltar. Porque ele vai ter que trabalhar esse processo dentro dele. Então, o arquétipo ele tem essa sabedoria, ele vai dando essas dicas de estrutura. Aí o que aconteceu? A Eco foi amaldiçoada. Ela sai de lá e agora ela não fala mais uma palavra. E se você diz oi para ela, ela diz oi para você. Vai embora, ela diz vai embora você. Tchau, ela diz tchau. Ela vira um eco, né? Ela repete tudo que a gente fala. E dentro dessa lógica, ela não podia dizer eu gosto de você, eu gostei daquela pessoa, vou lá conversar com ela. Aí não consegue, porque não consegue dizer o que quer. Quando isso acontece, ela está perdida na floresta, amaldiçoada, e ela encontra Narciso. Narciso era todo metidinho, os homens queriam ficar com ele, as mulheres queriam, né? Ele era o cara, né? Então, tipo assim, nunca ninguém era suficiente para ele. Porque ele era tão que, não quero. Então, ele era todo assim, né? E ela ficou encantada com ele, porque realmente ele era muito bonito. E ela foi se aproximar dele, assim, parecendo um fantasma na floresta, né? Porque ela não podia dizer uma palavra. Ela disse, você é louca, sai daqui. Aí ela, você é louco, sai daqui. Olha só, lugar de abandono. Ela não conseguia dizer que amava ele e encontra um homem também que tinha uma lógica de poder. A partir dessa lógica dessa beleza, dessa coisa que trata mal. Ou seja, ela trata mal e é tratada mal. Ela é tratada mal e trata mal, só tem essa lógica. Fica presa, que é uma característica do arquétipo. A partir daí ela fica ferida. Ela fica muito ferida, porque o Narciso toca a vida dele para apodrecer na beira do lago, lá olhando para si mesmo, que era o futuro dele, e ela vai para uma caverna e começa a definhar. A caverna é uma imagem arquetípica. A caverna é o útero. A caverna foi o nosso útero. Imagina que um monte de espírito nasceu e precisa ir para o mineral. Bota lá na caverna para pegar lá as pedras lá. Ou seja, é uma barriga para a gente, um ventre para nós. Então, ela aparece, essas imagens originais, onde nós repousamos pegando energia da matéria, aparecem para nós depois como condição arquetípica. Então, no mito, a caverna aparece como se ela estivesse voltando para a barriga da mãe, para dentro dessa caverna, porque eu não dou conta do mundo, eu quero fugir do mundo. Então, ela faz um movimento regressivo. Quando ela vai para lá, o corpo dela começa a desaparecer. Lembra do ovoide? Aí ela começa a desaparecer, ó, a sabedoria do mito. E o corpo dela vai desaparecendo e fica só um fio de voz e ela passa a morar nessa caverna. Aí os viajantes entravam na porta da caverna, tem alguém aí? Aí, tem alguém aí? Vira o eco. Ou seja, isso é um arquétipo.
Tem vários arquétipos nesse mito. Mas uma pessoa pode viver essa vida da Eco, porque é um arquétipo. Então, na minha experiência pessoal, eu posso ser uma Eco. Eu posso vir de um problema dos pais, e quando a gente chega, por exemplo, para fazer um tratamento, a trilha arquetípica indica que vai dar problema, porque ela está vivendo um tema arquetípico dentro de casa. O pai dela é poderoso, a mãe perseguidora, que são todas características dos arquétipos. Dentro dessa lógica, o prognóstico que vai vir, que é o lado tenebroso do arquétipo, que ele é dividido em dois, indica o que possivelmente vai acontecer com a vida dela, porque é o tema dela. Então é como se a vida dela, esse ego, tivesse escorregado para dentro desse tema arquetípico. Então ela começa a viver a experiência dessa eco. Pensa num bingo, né? A gente gira aquilo ali. Você abre para aquela bolinha cair, ela cai na casinha onde estava lá a eco, a experiência dela. Ou seja, eu tenho uma experiência pessoal, minha, que está sendo organizada por uma experiência coletiva. Faz sentido isso para vocês ou é difícil? Faz assim, finge que é, pelo menos, para dar uma... Ou seja, não é fácil. Esse tema arquetípico não é fácil, mas vamos lá, até o começo, ainda tem mais coisa. Mas você percebe como, na realidade, o arquétipo ele é um tema mitológico que nós podemos viver na modernidade. E ele tem características. Quando esse tema quando ele começa a acontecer, você veja que o mito também diz, o arquétipo, enquanto experiência individual, eu posso ter o arquétipo organizando a minha experiência individual, porque o tema da minha vida constela esse arquétipo, ou seja, a energia da minha vida constela esse tema, ativa esse tema. É como se a minha vida escorregasse lá para esse tema e eu vou começar a viver aquela história com as minhas tintas, mas o tema da história é o mesmo, é o tema de uma filha de pais com problemas. Esse é o tema, que está lá, é um tema mitológico. Então, se eu sou uma filha do tema de pais com problemas de traição, mentira e poder, há uma tendência da energia escorregar para esse tema arquetípico, porque já é uma trilha, já está desenhado. Então, a minha psique vai responder nessa lógica que o arquétipo indica, até para adoecer, até para fazer a doença. Só que o arquétipo ele é além do processo psicológico, ele é físico também. A gente chama essa característica do arquétipo, essa capacidade que o arquétipo tem, ele se expressa no campo psicomaterial e também no individual, da psico e material, e também no físico. Ele pode gerar problemas físicos. Você vê que o corpo dela vai definhando no mito, né? Então, quando a gente tem uma experiência, a gente chega numa característica do arquétipo que chama de psicoide. O que é? Sabe uma coisa que é psicoide na gente, para o espírita? É o perispírito. O perispírito ele é psicoide. O que quer dizer isso? Ele é espírito e é matéria. Ele vive aqui e ali, dos dois lados. Porque ele consegue pegar energias do espírito, filtrar, transformar em material e jogar para o corpo. Então ele é psicoide, ele é espírito e é matéria. Ou seja, ele nem é psicológico total e nem é material total. Então isso fica psicoide. Só que isso vai muito além. O que o arquétipo é capaz de fazer? Essa energia ela pode ficar tão intensa, ela pode ficar tão ativada, que ela pode começar a gerar fenômenos psicológicos na matéria. Sabe aquelas batidas de carro repetitiva, né? Aquela lâmpada, a lâmpada que queima em tudo quanto é lugar, 10 celulares que você troca e que estragou só na sua mão, todo mundo compra e só na sua estraga. Que é aquela maldição, é a maldição. Ou seja, você começar a ver uma sincronicidade. É igual, né, uma amiga minha, né? Ela começou a ver essa função psicóide do arquétipo assim. Ela estava no sinal, bateram na traseira do carro dela. Aí uma batida. Aí ela mandou arrumar o carro, daqui a pouco, bateram de novo.
Aí daqui a pouco, pô, bateram de 3 vezes. Não, calma aí, tem alguma coisa. Ou seja, constelou, a energia está ativada. Por que que a bola da vez é ela? Toda vez que ela para no sinal, vem alguém e empurra. Ela tem que começar a ler aquele processo como uma coisa psicológica que ela não está fazendo ou está fazendo de maneira inconsciente. E quem faz esse processo é essa energia que fica psicoide. Ela começa a afetar e atrair situações para mim. E qual foi a conclusão dela? Que ela estava parada na vida. O self estava chutando ela para frente. Anda, vai, né? Funciona porque você está... Aí toda hora vinha alguém e literaliza o movimento psicológico. Então a energia fica tão forte que ela começa a entrar naquela repetição. Toda hora recebia uma batida na traseira porque ela precisava caminhar, ela tinha que ir. E como o self é uma sabedoria, na realidade a totalidade é uma sabedoria, ele buscou fora a energia e está repetindo para fazer ela acordar, para gerar consciência. E isso é uma característica do arquétipo, o arquétipo faz isso. Então ele tem autonomia, uma energia divina, inconsciente, estruturante da psique. Ele cria ele atrai o ego para aquele tema, ele tem essa capacidade magnética de atrair, ele é atemporal, ele tem essa temporalidade, ou seja, ele não funciona nesse tempo cronológico, ele dá uma ideia de imortalidade, é um tema, na realidade, eu nunca acesso ele diretamente, mas ele constela um tema na minha vida. E ele tem essa capacidade, inclusive, de quando ele está muito ativado, fazer esses fenômenos de natureza psicoide. Então ele não afeta só batidas de carro, objetos que quebram, eles vão gerar sintomas no meu corpo. Pessoas que se cortam, né? Por exemplo, o início, quando nós começamos a experimentar uma das energias do materno, foi a projeção dessas energias, esse lado materno de Deus, nas deusas da mitologia. Então nós temos muitas imagens do materno, ligado à nutrição que o espírito passou durante muito tempo, dessa assimilação com a natureza, ele começa a organizar isso na imagem de deusas. Ele associa isso à imagem. Então, a grande maioria das deusas que estão ligadas à questão da nutrição, que representam as deusas de colheita, de plantação, são sempre imagens do feminino, que organizam essa realidade. Junto a essa imagem, qual é o primeiro lado do arquétipo, né, que é essa deusa que alimenta? Ela é aquela que nutre, ela dá o seio. As estátuas tinham seios quando começaram a ser personificadas por estátuas, que antes nem eram só imagens, nem tinha imagem na realidade, ou era a imagem de algum elemento da natureza. Então ela nutre, ela dá o alimento, ela dá o conforto, ela vai lá e dá aquela energia que vai te sustentar. Mas ao mesmo tempo, o outro lado dela é a praga, é o inverno. Se você não fizer o que eu quero, eu vou castrar a sua vida em alimentação. É o sacrifício, você vai ter que fazer algum tipo de oferenda para mim para eu poder mandar essa colheita para você. Então fica esses dois lados. O arquétipo ele tem esse lado bom e esse lado amaldiçoador. Esse lado bom e esse lado dominador. Porque um lado é ligado a essa realidade agressiva do instinto, e outro lado, essa realidade que está indo na direção do espiritual, encantadora. Faz sentido para vocês? Estão conseguindo acompanhar? Vai falando aí. Dentro dessa perspectiva, quando a gente começa a andar e a produzir esse processo arquetípico de imagem dos deuses, nós estamos tendo o quê? Uma experiência do divino que está saindo dentro de nós. É Deus falando dentro da nossa alma. Ele vai realizar todos esses processos. Por exemplo, uma outra lição arquetípica que a gente tem dessas imagens do tema, por exemplo, a honra, a fé, são arquétipos. São energias que funcionam em nós sem que a gente queira e elas impelem a criatura humana a ter fé em alguma coisa. Por exemplo, a questão da fé. Eu tenho fé que eu vou abrir uma empresa e ela vai dar certo. É uma fé material, mas está lá, é arquetípico. Eu tenho fé que se eu for assistir a palestra sábado à tarde, o teto não vai cair na minha cabeça. É natural. Quem faz isso é essa usina automática, que é automático. Está aqui, né? É uma energia que tem autonomia. Então, ela me impele e eu nem penso. Ela simplesmente acontece na minha consciência. É uma força que faz acontecer.
ela impulsiona a gente nessa direção dessa experiência emocional. Tinha um rei que ele acordou da pá virada, assim, meio irritado, né? Tô inflado, uma inflação. Que a gente, espírita, gosta de falar dessa vaidade, né? É essa coisa bem egóica, assim, onde você não respeita mais nada. Essa inflação do ego. Ele acordou, falou: eu não quero mais a árvore da deusa da nutridora, né? Dessa deusa das colheitas na área do meu reino. Não quero mais. Ele pegou um machado e foi lá. A árvore é a ponte que conectava a Deus. Essa árvore, ela dava a oportunidade, usavam a árvore como um altar. Olha a imagem, é um símbolo que conecta ao arquétipo. A Deus é o arquétipo. Então, como eu não posso acessar direto, eu preciso de um rito para poder acessar. Então, eu faço um altar para poder adorar um núcleo que eu não acesso, porque ele é muita energia. Então, eu condenso, e a árvore era essa imagem que representava essa deusa lá. Então, as ninfas estavam lá, todo mundo estava lá, o pessoal fazia as preces, honrava essa deusa lá, dentro dessa lógica. E esse Deus chega com esse machado lá, e a primeira coisa que ele faz: mas senhor, você vai cortar a árvore da deusa aí, você tem certeza? Não faça isso. Aí ele pega e corta a cabeça do servo. Mandou cortar, estava inflado, já mostra a inflação. Olha só como o perigo de não honrar as coisas da vida, a honra, a questão da honra. A honra, a adoração, o respeito. Quando ele chega, ele vê todo mundo lá em prece, né? Ele orando em torno daquela árvore, ele pega e começa, batendo no tronco da árvore. E uma dos emissários da deusa estava só olhando para ele lá, esperando para ver o resultado, e ele descendo o machado na árvore. Aí a árvore foi cortada, e o pessoal ficou tudo assim horrorizado: o que vai acontecer com esse rei? Aí o emissário da deusa voou e foi correndo nela lá: ó, o rei lá cortou tua árvore, acabou com o teu altar lá, acabou a graça do negócio, ninguém vai poder te adorar mais. Ou seja, é importante o ego manter a conexão com os arquétipos. E esse mito fala disso, ele tem essa sabedoria. O ego não pode dispersar dessa força arque que coordena ele tem que estar conectado a isso, com sabedoria. Se ele perder a essência, ele vai dar um problema, que é o que aconteceu com esse rei. A deusa é o arquétipo, é a imagem arquetípica. Tem várias imagens aí arquetípicas. A árvore é essa imagem também arquetípica, né, que vai ligar, né, o ego, né, o ego organiza a partir da árvore a adoração a essa energia. Que ele cortou o laço, cortou. É como, quando ele corta o laço, é como se o ego tivesse cortado a relação com o inconsciente. Eu não quero saber esse negócio de inconsciente, isso é mentira, isso não existe. Eu agora que vou resolver, aí o ego toma lugar, fica um ego inflado. Aí o emissário foi lá e falou com a deusa, falou: ó, cortou tua árvore. Ele cortou, ela se enfureceu, que é o arquétipo. Aí ele falou: você vai pegar a minha carruagem com os meus dragões e vai lá na minha irmã Fome e vai pedir para ela fazer uma visita para ele, para lançar uma maldição nele. E ele chegou lá, pegou a carruagem com os dragões. Quando chegou lá, veio aquele bicho, só os ossos assim, pele e osso, comendo pedra e cascalho entre um resto de grama de um lugar cinza, só de pedra, não tinha nada. Enquanto a imagem arquetípica, são duas imagens do materno: a abundância total da alimentação e a fome total, esses extremos. Isso são imagens arquetípicas, são esses polos bem opostos. Então, a fome e a alimentação abundante são imagens de um arquétipo, do arquétipo materno, do arquétipo que compõe a energia materna do universo. Então, ele chega lá, na hora que ele foi se aproximando, dando um passo na direção dela, ele já foi sentindo uma dor no estômago, morrendo de fome só de se aproximar dela, sentiu uma dor mortal. Aí ela vira assim, parecendo um Gollum para ele, e ele fala para ela: ó, sua irmã quer que você vá lá e faça uma visita para o rei, você já sabe o que tem que fazer. Aí ele foi embora, só deu o aviso. Aí quando caiu na noite, a fome foi lá voando, chegou lá, o rei estava lá, dormindo, sono profundo, quietinho lá, já tinha cortado a árvore, agora quem manda aqui sou eu, essa deusa não vai mandar mais em nada aqui.
e agora sou eu que vou reinar isso aqui, não quero adoração a essa deusa. Aí a fome chega bem pertinho dele assim, ó, e sopra na boca dele. O hálito ali. Ele tem aquele suspiro imediato e ela vai embora. No dia seguinte, quando ele acorda com uma fome destruidora. E começa a comer tudo que ele encontra na frente. Come, não satisfaz, e ele lá, e come, aí ele começou a vender tudo que tinha no reino para poder bancar a fome que ele ficou e destruiu o reinado, procurando alguma coisa para comer e não achava, simplesmente porque ele parou de honrar a deusa. Qual é a sabedoria do mito? O que é que o mito fala? A deusa é o materno, a deusa da alimentação. Se eu tenho um problema com minha mãe, eu posso desenvolver uma compulsão alimentar. Se a minha figura de pai e mãe são figuras que eu não honro, como no Evangelho, nós temos respeito pelo meu pai, pela minha mãe, são autoridades para mim. Eles são autoridades que eu respeito eles. Como que eu vou ficar se eu não honro esse pai e essa mãe? Eu vou ficar inflado, igual o rei. Então eu faço uma inflação. Como eu não tenho esse referencial que vai controlar as energias arquetípicas, que o pai e a mãe ele vai apaziguar esses arquétipos, eu posso desenvolver uma compulsão. Eu posso ficar inflado e ter um problema com drogas, com comida, com sexo. Porque eu caio na mão do arquétipo que eu não honro. Eu não honro meu pai e a imagem da minha mãe. Honrar pai e mãe que Jesus pede no Evangelho é essa imagem arquetípica, isso gera um respeito interno e controla as forças. Isso vai controlar as forças internas. Porque quando eu honro, eu tenho um respeito por aquilo, eu projeto essa energia que está em mim. Quando o ego está inflado, ele corta a relação com a energia arquetípica. Aí o arquétipo vem e compensa aquilo com o lado negro dele e retoma a relação. Quando eu corto a relação, o arquétipo, como ele é autônomo, o outro lado dele é o que Jesus fala: cuidado que faz uma mão, porque senão vem a outra e toma. Entende Jesus agora? O que é que ele está dizendo? Cuidado, porque a psique funciona assim. Tem forças originais que, se você não fizer um lado para ela, ela vai forçar a ligação com o outro lado. Então o arquétipo é assim. Se você não ouve o arquétipo no que ele tem de bom para ele orientar a sua vida e mantém contato com ele, o outro lado dele vem e captura o ego e faz uma doença para poder retomar o contato que ele não pode perder. Por que não pode perder? Porque o arquétipo é Deus em nós, é a força divina. Se eu perco o contato com ele, eu perco a orientação divina e fico inflado. Aí eu fico no nível do ego fazendo o quê? Eu fico no nível do ego focado nas coisas do ego, dinheiro, poder, status, sexualidade, prazeres horizontais da vida, e eu perco a fonte, que é extremamente espiritual, ela é extremamente religiosa, ela me diz o que eu preciso renunciar, o que eu preciso fazer, ela me orienta, e ao mesmo tempo ela também me abate se eu não tomo cuidado com ela. Então, uma outra característica do arquétipo é essa característica de compulsão, de uma compulsão. Estão conseguindo pegar? Faz sentido ou não? Isso é uma força que está organizando e estruturando a nossa realidade psicológica. O arquétipo, ele está localizado, em termos de estruturação psíquica, no inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? É toda a experiência que a gente teve para trás e que é comum para todos nós. Ou seja, até o hominal, ali das cavernas, onde todas as experiências eram iguais, o inconsciente é igual para todo mundo. Quando o instinto começa a virar para uma psicologia e o arquétipo começa a surgir, as raízes dele é nessa experiência que é igual para todo mundo. Por isso que chama inconsciente coletivo. E também tem um outro nome bem especial, que chama transpessoal. O que quer dizer? Que vai além do pessoal, não é pessoal. Por exemplo, os pais do mundo que organizavam a gente não são nossos pais pessoais. Eram espíritos que estavam coordenando a marcha espiritual ali. Era uma experiência divina. Quando aparece meu pai, João e Maria, e cuida de mim, me leva para a escola, minha mãe me alimenta e me faz crescer, é o meu pai pessoal.
Então, esses pais arquetípicos são pais transpessoal, são além que estão para todo mundo, ele alcança todo mundo. Então, é um pai que está em uma mãe que está no inconsciente coletivo e que são transpessoais, né, nesse sentido. Ou seja, quando eu atuo nessa régua, o arquétipo ele vai funcionar como essa energia espiritual tentando acontecer. Então, como ele está tentando fazer Deus acontecer, ele nunca vai deixar o ego se desgarrar. Se eu não me relaciono com ele de uma maneira inconsciente, ele me pega com a outra mão. Se eu não dou a mão direita, ele me vem e pega com a mão esquerda, nessa moeda tenebrosa que o arquétipo cria em mim, dentro dessa força aí. Eles são considerados órgãos da psique. São órgãos psicológicos da psique. Da mesma forma como nós temos o coração, os órgãos físicos, eles são órgãos estruturais da nossa psicologia. São forças ali que ficam. Ou seja, é uma força muito grande, de origem divina, que gera imagens e que gera dinâmica de vida. Como uma trilha que o ego precisa observar. Então, o que é que o arquétipo fala, por exemplo, o que é que o tema do arquétipo materno e do arquétipo paterno fala, orienta para a gente do lado bom? Está lá no Evangelho. Honra a energia de pai e mãe. Tem que ter uma hierarquia entre pai e mãe, mas não é uma hierarquia de poder. É uma hierarquia de honra e de respeito aos ancestrais e as pessoas que estão ali, que estão te coordenando, que te deram a vida, você precisa honrar isso. Esse é o lado bom. Ou seja, o arquétipo está dando a dica do que você tem que fazer com essa energia, enquanto pai e enquanto filho. Como que eu vou lidar com ela? Porque senão eu vou ativar o outro lado. Então ele fala isso, honra teu pai, honra a tua mãe, mantém conexão comigo a partir desse lugar, ou seja, faz a oferenda para mim através desses afetos, através dessa lógica que está no Evangelho, senão eu apresento o meu outro lado e vou te pegar de volta para tu começar a se relacionar com pai e mãe e desse lado sombrio. Então por isso que a proposta do Evangelho é para que a gente viva o lado divino positivo dessa imagem. E isso direciona, não direciona? Porque ela já dá, por isso que é estruturante, por isso que já é uma trilha. Aí Jesus fala, ó, honra teu pai e a tua mãe, porque aí tu vai pegar esse caminho, porque o arquétipo já desenhou. Se tu não honrar, tu vira esse rei. Vai acontecer isso contigo, tu vai virar esse rei, porque tu vai ficar inflado, tu vai ter uma compulsão, tu vai ter um problema alimentar, uma compulsão sexual, tu vai ter algum problema. Porque tu vai ter uma série de problemas afetivos que são estruturados pela patologia do arquétipo. Então, o arquétipo fala até como vai adoecer. E onde que eu olho isso? Na mitologia. A mitologia explica como é que isso acontece. Lá tem um manancial de informações a respeito dessa realidade. Vamos fazer uma pausa para o café? Aí a gente continua.